Boa noite, ouvintes e telespectadores da Rádio Liberal. É uma satisfação receber vocês aqui conosco mais uma vez para gravarmos o segundo episódio do nosso podcast, o Liberal Podcast. Hoje a gente está trazendo um tema super importante, que é o tema relacionado à alimentação e também à saúde, como diversos outros temas que a gente ainda vai trabalhar no decorrer do ano, tá bom? Então, hoje o tema central é saúde na mesa. Espero que vocês todos gostem e a convidada de hoje é a Thaline Dúlios. Thaline, muito obrigado, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder trazer esse tema, né, que graças a Deus está muito em alta, né, para todas as pessoas. Que bacana. Então, pessoal, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a história da vida da Thaline, como ela iniciou toda essa trajetória de vida até chegar hoje numa chefe do sucesso. Quem é a Thaline? Bom, a Thaline, primeiro ela é um furacão, né? Se pudesse ter um outro furacão, não ia ser Katrina, ia ser Thaline, porque às vezes eu sei como que eu consigo viver. Mas enfim, hoje a Thaline é mãe, a Thaline é esposa, a Thaline é empresária e a Thaline é idealizadora de um projeto muito inovador, né? Porque a Cozinha da Ruiva, ela é um restaurante de culinária saudável que veio para, além de melhorar a vida das pessoas, quebrar alguns paradigmas e fazer com que as pessoas entendam que culinária saudável não é ruim, né? É bom. Sim, sim. E isso é muito interessante, né, Thaline? Como tu trouxe, a gente está no momento da saúde, né? O pessoal tem visto muito a questão do esporte, tem visto a questão da alimentação e as coisas se correlacionam, né? Isso tem sido muito bacana. Thaline, gastronomia, né? Como é que ela surgiu na tua vida? Eu acho que a gastronomia surgiu ainda quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu sempre costumo dizer que eu tinha 2 grandes sonhos e eu realizei eles em vida, né? Que são sonhos profissionais. Eu fui para a área também, né, do esporte, da educação física, e eu fiz especialização em dança e depois eu fiz em biomecânica. E eu tive uma lesão no quadril e eu tinha um sonho muito grande de ter um restaurante. E quando a gente começou a idealizar isso, eu disse, bom, eu tenho que ter um plano B, por quê? Com a lesão no meu quadril, eu não vou conseguir dar aula há muito tempo, né? Porque a dança, ela exige muito. Sim. E eu dava aula inclusiva para crianças com deficiência, enfim, foi um processo bem difícil até para eu me desligar da profissão, porque eu era apaixonada. E aí, então, eu comecei a ir para o plano B. O plano B seria o quê? A gastronomia, porque seria o meu segundo sonho, que era ter um restaurante. Vou abrir um restaurante em Guaporé. Eu gosto de comidas diferentes, eu gosto de comidas mais elaboradas, né? Mas que não sejam difíceis, que sejam comidas de verdade. Eu gosto de comer. Quando eu era pequena, eu comia polenta de tarde, para te ter uma ideia. Eu ia na geladeira e comia polenta fria. Então, eu queria comida de verdade. E para a área do lanche, já tinha muito, né? E para alta gastronomia não dava, porque eu também não tinha base. Então, o que a Thaline fez? A Thaline pegou, começou a estudar, voltou a estudar com 30 anos, né? Foi a minha terceira formação profissional. Legal. E agora eu tô indo para a quarta, porque eu tô fazendo nutrição. Sim. Então, foi a minha terceira formação nutricional, eu fiz processamento de dados, fui para a área da educação física com especialização em dança, fiz gastronomia e agora eu tô na nutrição. Então, a gente tá se reinventando sempre, mas uma é ligada à outra, né? E aí que, então, surgiu definitivamente a gastronomia na minha vida, aos 30 anos, quando eu voltei a estudar. Aos 32, aí eu me formei, a primeira formação, que foi chefe, né? Foi chefe normal. Depois eu fiz gastronomia funcional e depois eu fiz uma especialização em culinária saudável, que era a manipulação dos alimentos na melhor forma possível para a gente não perder nenhum nutriente. Ah, legal. Sim. Sim, e hoje, Thaline, a gastronomia tu disse que é uma paixão tua, né? Mas lá na infância ou antes, ou depois no período da adolescência, teve uma pessoa que te inspirou a trabalhar com gastronomia? A minha avó. Tua avó? A minha avó, eu ficava com a minha avó sempre. E acho que os avós, né, cheiro de vô, comida de vô, casa de vô, tanto que até hoje eu não consigo fazer a torta de bolacha da minha avó. Porque a torta de bolacha da minha avó, ela me diz os ingredientes que é, mas eu nunca consigo deixar a torta de bolacha igual a da minha avó. Sim. E o guisado com batatinha da minha avó nunca vai ser guisado, sabe? É sempre aquele, era tão simples, era tão gostoso. E com certeza foi a minha avó, assim, fazer massa, tocar o cilindro. Na época nós matávamos, né, um animal, se
esquartejava, né? Se cortava o animal todo, se guardava no freezer, não era como hoje, que tu vai num açougue, tu pega o bicho ali. Então era tudo aproveitado, né? Tu via aproveitando os órgãos, fazendo tudo. Então eu cresci com a minha avó cozinhando, fazendo brodo com pedaços do bicho que não era usado, recheando agnoline, né? Que é o capelete que a gente come, fazendo torté. Então eu nasci com aquela mesa enorme, com aquele cilindro na mesa, tocando cilindro pra avó, fazendo massa, e isso é espetacular, né? Então, eu ainda tenho a imagem da infância do fogão a lenha, da avó colocando a massinha de pão, a gente enrolava a massinha de pão em cima do fogão a lenha e comia ela quase crua. Sim, acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo agora, também têm essa lembrança, principalmente aqui na nossa região, né? Até a gente conversa com as pessoas, principalmente quando a gente traz essa questão da inspiração, e grande parte da inspiração das pessoas são os pais, são os avós, são parentes próximos que trouxeram aquela lembrança afetiva, né? Hoje, tu é uma chefe de cozinha graças a essa memória afetiva que tu tens da tua avó, né? Isso é muito, muito bacana. Thaline, cozinha funcional, né? Hoje, como tu trouxe ali no início, tu trouxe que a gastronomia, lanches, tinha um certo movimento já, né? A gastronomia mais refinada, tu não teria a base, mas hoje tu trabalha basicamente com a gastronomia funcional, né? Como é que ela surgiu também dentro da tua vida? Eu acredito que seja esse aqui meu foco, é a gastronomia funcional. A gastronomia funcional, ela surgiu na necessidade, né? Eu tive um problema de saúde muito grande, e depois, antes de eu abandonar a profissão, né, da dança, eu tentei engravidar e eu não consegui. Então eu tive que fazer um tratamento para conseguir gestar, e eu não consegui também, né? E nesse processo todo, eu me alimentava bem, eu comia iogurte, né? Eu era uma pessoa que não abusava muito da comida, bebia socialmente, né? Aquela coisa toda, assim, que a gente se cuidava, porque eu tinha academia também, eu era proprietária da academia. Então, eu tinha toda essa parte que a gente tem que, quer queira ou não, sim, cuidar da nossa imagem, né? E aí, eu descobri que, cuidando da alimentação, eu iria melhorar o meu corpo de dentro para fora, né? Em todos os aspectos. Pele, a questão da gestação. Então, eu fiz uma dieta fertilizativa, né? Foi justamente para tentar engravidar, para tentar que a anidação do óvulo fosse melhor. Nisso tudo, eu comecei a estudar os alimentos. Aí, eu comecei a pesquisar sobre os alimentos. E aí, eu comecei a entender o modo de preparo. Por exemplo, o óleo de soja, né? O tanto de hormônio que tem no óleo de soja. Não que o frango não tenha, que a gente sabe que o frango, ele cresce em dias, né? Mas, enfim, ele ainda é uma proteína. O tanto de óleo bom que tem na semente do girassol, né? O que ela pode nos ajudar? A semente de abóbora, o que ela pode nos ajudar? A chia, a própria proteína, se for uma proteína de carne bovina, se for uma proteína de frango, quantos gramas de proteína tem uma, quantos gramas de gordura tem na outra. Então, o que é hoje a gastronomia funcional? É aliar todos os macronutrientes, né? O carboidrato, a gordura, que são as partes, enfim, que a gente precisa também para sobreviver, a proteína, os sais minerais e todos os micronutrientes que tem na alimentação. Então, isso tudo engloba uma alimentação, né? Tipo, no meu dia, o que eu preciso consumir para que eu tenha um corpo, órgãos sadios. Então, foi por ali. E aí, eu fui justamente para quebrar isso. Que não era para comer semente e alface o dia inteiro. A gente pode comer ovo, a gente pode comer frango, a gente pode comer um bife mal passado, que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, não precisa sofrer. Não é pra comer todo dia aquelas misturas com xilitol, com eritrol. Cara, isso aí só entope a gente. Isso não é funcional. O que é funcional? É tu sim consumir o açúcar, mas em pequena quantidade, né? Tu saber usar o alimento para a tua vida. Essa é a funcionalidade do alimento. Legal. Né? Que a gente sobrevive comendo. Né? A gente sobrevive comendo. A gente não vive para comer. Isso é uma frase legal, isso é uma frase muito bacana. Legal, ótimo. Então, pessoal, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso tema central, que é a saúde na mesa. Thaline vai trazer um pouquinho mais para nós sobre a questão dos alimentos, a gente vai desvendar alguns mistérios sobre alimentação saudável, que justamente é o que ela já trouxe agora nesse bloco, fazendo a introdução
maior. No próximo bloco a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Fiquem conosco. Então, pessoal, estamos retornando para o segundo bloco, falando um pouco mais sobre o nosso tema central, que é saúde na mesa, desvendando os segredos da alimentação equilibrada. Aline, o que é ter uma alimentação equilibrada? É comer tudo. Uma alimentação equilibrada hoje é comer tudo. Todos os macronutrientes, carne, peixe, quem é vegetariano, então, né, abusar ali do grão de bico, das leguminosas que tem mais proteínas, ora pro nobis. A natureza, ela tem algumas fontes de proteína, a ervilha é uma fonte de proteína muito grande. Então, a gente é comer tudo, tá? É comer massa, é comer arroz, é comer batata, é comer aipim, é comer salada, é sim usar vinagre e temperar a salada, é sim comer pizza no final de semana, né? E é sim comer churrasco também. Eu acho que uma alimentação equilibrada hoje engloba tudo, né? Todos os prazeres. Porque hoje, principalmente na cidade, na região que a gente vive, que é uma região de italianos, a gente preza muito sentar-se à mesa. Sim. E partilhar de bons momentos, né? Então, a gente vê até no nosso sotaque, não é daqui, mas o meu sotaque é bem carregado, assim, é bem italianão. Por quê? Porque a gente berra na mesa, né? Sim. A gente come, a gente partilha de momentos bons na mesa. Então, isso para mim é uma alimentação equilibrada, é tu saber e entender como se alimentar, né? Claro que não é para viver de pizza, né, gente? Sim. Não é para viver de churrasco, não é para viver de carne gorda, mas saber aproveitar também esses momentos. E ter no seu prato tudo isso. Mas, além disso, gratidão e felicidade. Eu acho que essa é a chave para tudo, sabe? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas se podam muito e comem só alface e carne, e aí esquecem do carboidrato, né? Ou comem só legumes e vão na dieta da proteína e ficam a longos períodos e começam a não ter resultado com isso. Então, isso para mim é desequilíbrio. Sim. Né? Então, uma alimentação equilibrada é quando tu entende que o prazer, sim, está na mesa, mas que tu tem que também ser feliz, né? Sim. Tu tem que ter toda essa parte, toda essa junção de sentimentos. Ótimo, legal. Até porque hoje, né, Thaline, quando a gente fala sobre questão nutricional, enfim, ela também vai muito sobre a questão mental, né? A pessoa tá focada no que ela busca, né? Focada na dieta, mas também ela tem que estar satisfeita com o que ela tá fazendo. Porque muitas pessoas desistem. Né? Acredito que seja isso. É o desequilíbrio emocional, Sim. né? Ou até fica tão vidrado na dieta que esquece de viver. Né? Tem isso também. Não é nem o desistir, esquece de viver. Sim. Esquece que tem um relacionamento, né? Ontem mesmo eu e o meu esposo, a gente falava sobre isso. Que ele me disse assim, eu tive uma época doente, então eu entendo e eu posso falar com conhecimento de causa. Eu tive uma época que eu estava muito focada. E ele me disse, aquela época que tu era chata, que tu não fazia nada. Eu, nossa, eu olhei pra ele, tava caminhando e disse, nossa, mas tu era uma chata mesmo, tu não queria comer nada. E realmente, sabe, isso tinha que ser tudo pesadinho na minha dieta. Não que hoje eu não faça isso, eu ainda peso comida, eu ainda respeito o meu prato, respeito o limite do tamanho do meu prato, até porque eu tenho 40 anos, né, vou fazer 40 anos. Tenho uma menopausa precoce, então eu não posso abusar de algumas coisas, mas nos momentos que eu posso, eu me permito, sou bem feliz. Sim, legal. Então, hoje, né, a gente sabe de alguns erros que as pessoas cometem fazendo a dieta, principalmente nessa questão de se manter focada. Tu conseguiria linkar para nós alguns outros erros que as pessoas cometem buscando uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada? Sim. A gente tem que entender que comida saudável é diferente de comida fit, né? A comida fit, geralmente, ela vem embalada, rotulada, com uma quantidade desse tamanho aqui, ó, de ingredientes no rótulo, né? Que se a gente for ler o rótulo, a gente não come. Principalmente aquelas barrinhas de cereal, que aquela barrinha de cereal é aquela mais comum. Se tu for aspartame, xilitol, eritrol, maltodextrina, nossa, tu vai ler aquilo e só pensa, gente, isso aí vai ficar tudo grudado nas minhas veias. Tá? Então, isso aí não faz bem mesmo, né? Não, são coisas que as pessoas comem e se entopem disso, achando que não tem açúcar, achando que tá errado, não. Então, esse é o maior erro hoje. E a restrição alimentar, que eu penso assim aqui,
quando tu restringe, quando tu corta muitos alimentos, principalmente o açúcar e o carboidrato, quando tu se depara e tu tem, tá ali na tua frente, tu tem uma compulsão. Então, a compulsão, ela gera alguns distúrbios no nosso metabolismo. Então, essa parte, né, a grosso modo, falando assim, não vou falar em termos técnicos, mas a grosso modo é como se a gente pulasse de bungee jump no nosso organismo, sabe? Sim. Bum! E aí ferra com tudo. Thaline, hoje é possível ter uma alimentação saudável e acessível? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas observam, para mim não cabe no meu bolso porque tem uma dieta lá que é muita coisa, às vezes os valores estão muito altos, isso às vezes espanta o pessoal. É possível ter uma dieta acessível, ter uma alimentação saudável e acessível? Sim, é possível sim, porque hoje o alimento todo tá caro, tá? Então, todo alimento, tanto ser saudável quanto não saudável, ele já tá com valor agregado bem grande em função da inflação, de tudo que tá acontecendo. Então, tu produzir e tu fazer a tua comida não saudável e a tua comida saudável é a mesma coisa. Sim. O que hoje eu vejo, então tu pode optar talvez por um corte de carne um pouquinho mais acessível, né, que não seja um picanha ou um filé mignon, né, tu pode sim optar por um corte de carne mais acessível, tu pode optar por um frango, um dia eu faço peito de frango, no outro dia eu faço uma sobrecoxa, tu pode usar o ovo, tu pode usar ervilha, tu pode usar a fruta da época, não tem que comer todo dia aquilo, tu pode usar a fruta da época, uma porção de fruta, uma porção, o pão, né? O pão tá muito caro no mercado, vamos fazer o pão. Sim. Né? Faz de noite ali, reúne a família, faz o pão. Então, eu sei que é difícil, tem gente que não sabe fazer pão, né? Mas, enfim, dá sim para ter, é só, como é que eu vou dizer? Reorganizar. Né? Reorganizar a lista do mercado. Sim. Não saia de casa sem a lista do mercado. Então tá. Pessoal, então no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o empreendimento da Thaline, que é a Cozinha da Ruiva, que também fala diretamente sobre alimentação saudável. Hoje também é o foco central dela, né? E também linkando com o nosso tema. Então espero que vocês estejam conosco no próximo bloco para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Cozinha da Ruiva. Próximo bloco. Thaline, então para finalizarmos o nosso episódio de hoje, fala um pouquinho mais sobre a Cozinha da Ruiva. Como é que começou, como é que foi a ideia de ter esse empreendimento hoje, que ele é um empreendimento que já está bem estruturado e tu vem trabalhando nele cada vez mais. Então, a Cozinha da Ruiva é minha alma, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma segunda casa, a cozinha virou minha primeira casa. Ela é a minha menina, a menina dos meus olhos. E eu falo, as pessoas que me conhecem dizem, nossa, Thaline, dá pra ver que tu faz com muito amor. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E eu sou uma pessoa que, sempre digo que eu sou privilegiada, porque eu trabalho com o que eu amo. Sim. Né? Então, a cozinha hoje, ela é isso, ela é a minha alma, ela é tudo que a minha vida, né, é a cozinha. E a gente vai falar de tudo isso, né? Desde o que tá no balcão, desde o cardápio que é elaborado, a parte com que eu elaboro as receitas, que sempre tem que ter proteína, sempre tem que ter uma quantidade de carboidrato, sempre tem que ter uma boa fonte de gordura. Então, todas as refeições da cozinha, elas são pensadas para isso, né? Tudo tem um pouquinho de Thaline lá. Por quê? A gente precisa, ao longo da vida, construir massa muscular, né? Nós vamos ficando mais maduros, para não dizer velhos, e a gente vai perdendo muita massa muscular. Então, eu acredito muito no tratamento de dentro para fora. Então, eu acredito muito que a gente constrói a nossa vida e a gente constrói a nossa velhice, a nossa maturidade, sim, nos alimentando bem, né? Dentro todo esse equilíbrio. Então, a Cozinha da Ruiva é isso hoje, sabe? Ela, além de ser saúde, ela também é um afago em quem senta lá, em quem fica, é um lugarzinho bem aconchegante, é pequenininho, mas é bem aconchegante. A nossa cozinha, ela é um modelo, porque ela é um aquário, eu não sei se você já viu, a nossa cozinha é um aquário, ela é toda de vidro. Sim, já passei. Ela é toda de vidro, se tu passar andando na rua de carro, se não tiver reflexo, dependendo da hora do dia, você vê a gente trabalhando, né? Então, ela é um xodozinho, né? Eu sou apaixonada por ela. Dá pra ver assim, até na maneira com que eu me refiro a ela. Sim. Então, tudo que
entra na cozinha é com muito cuidado, os nossos insumos, claro que nem tudo, às vezes, né, acaba alguma coisa passando, porque somos humanos e erros acontecem, mas enfim, é isso. Então, a cozinha hoje, ela é uma prevenção, e ela é, sim, né, um modelo de empreendimento que veio ali para... faz 6 anos que a gente tem a cozinha, né? Faz 6 anos que eu montei. Então, lá quando a gente começou, todo mundo me taxava de louca. Tinha apostas, assim, que ia durar 1 mês, 2, 3, 4, enfim. E aí, de repente, o negócio deu certo. E deu tão certo que, junto comigo, veio crescendo muitas coisas. E muitos empreendimentos na região abriram... A partir da cozinha. Com a minha consultoria. Sabe? Do tipo, faz assim, faz aquele outro. Ou pessoas vinham pra cá. Taline, como é que eu faço? Não, tu parte daqui, né? Então, muitos empreendimentos hoje são espelhados na cozinha. Sim. A minha própria professora em Porto Alegre, ela me disse, Taline, aqui em Porto Alegre não tem nada assim, tu é louca? Eu disse, não, eu não sou louca. E eu vou conseguir. E tu vai ver que eu vou conseguir. Então, foi toda uma questão de elaboração. No início, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, tá? Eu não vou mentir pra ninguém. Tinha dias que eu chegava, assim, no final do dia, faltava tudo, era 5 da tarde e não tinha mais nada. Eu dizia, gente, eu vou ter que fechar. Porque eu não entendia. Sim. Até que foi que eu consegui fazer um planejamento. Estudei finanças, porque eu também não sabia, né? Eu era professora, então a minha renda era aquela. E pronto, eu tive que fazer o curso de gestão, tive que gerenciar pessoas. Sim. Gerenciar pessoas, né? Que acho que é a parte mais desafiadora de um empreendimento, qualquer empreendimento que é. E é isso aí, nessa parte. Qual foi a tua maior dificuldade no início, Taline? Olha, sentar. Eu não conseguia sentar. Sabe, eu não conseguia sentar. Quando eu tinha um tempo para sentar, eu ficava saracoteando para dizer, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora o que eu faço? E a minha dificuldade para muita gente é financeira, né? Eu não tive dificuldade financeira. Eu tive dificuldade financeira, porque o empreendimento novo gera, né, muitos erros, né? E esses erros que a gente faz, geralmente são ligados à parte financeira. Investir errado, comprar uma coisa errada, comprar um equipamento muito caro que tu acha que tu vai usar o resto da vida, tu nunca botou a mão, sabe? É comprar uma batedeira, nunca usei a batedeira, e eu paguei uma fortuna na batedeira, comprar uma máquina de massas que eu nunca usei. Então, essas coisas assim que tu erra assim, né? Porque é um dinheiro que vai para onde não precisa. Então, esse foi o meu maior erro. Eu montei uma cozinha industrial com o que eu não precisava. Então, aos poucos, eu tive que ir trocando os insumos, porque a gastronomia funcional, ela é totalmente diferente da cozinha normal. Né? Então, os meus bolos são feitos em liquidificadores, porque a nossa farinha, ela é diferente, eu não uso farinha de trigo. O meu pão, ele é feito artesanalmente, então ele é sovado na mão, então não precisava de uma máquina de massa grande, né? Porque ela é feita em pequena produção. Só que, né, em contrapartida, me exigia mais tempo. Então, gerenciar o meu tempo foi terrível. Por isso que eu não conseguia sentar. Eu só dizia, meu Deus, chegava de noite, eu dizia, tô podre, eu quero sentar, sabe? Eu só queria sentar, eu só queria descansar. Os meus pés doíam. E até o sapato de segurança. Eu comprei o sapato errado pra mim, eu comprei do número do meu pé. E tem que ser no mínimo 2 números maiores. Então, coisas assim, são coisinhas básicas que tu vai aprendendo com o tempo, né? E que tu diz, não é nada, mas o que me fez sofrer os primeiros meses, meu Deus do céu. Foi bem difícil, mas hoje, graças a Deus, já tá tudo mais alinhado, né? Não que eu ainda não sofra, não que eu ainda não erre, né? Mas já tá tudo mais alinhado. Que legal. É muito legal ouvir tua história, Taline, porque justamente tu trouxe agora, tu inspirou outras pessoas, né? Tu auxiliou outras pessoas com o teu trabalho, com o restaurante, e também outras pessoas puderam desenvolver o seu próprio negócio a partir daí, né? Quem sabe sendo um fornecedor teu, quem sabe te auxiliando em outras questões. Isso é muito bacana. E também era um dos intuitos, né? Trazer um pouco mais sobre como é que o processo funciona. Hoje, se a pessoa quiser encontrar a Cozinha da Ruiva, onde é que a pessoa encontra? Quais as tuas redes sociais? Onde é que fica o endereço? Para as pessoas que estão nos assistindo poderem te visitar. O Instagram, né? O Instagram é @Cozinha da Ruiva. Bem fácil. Então, quem quiser encontrar um pouco da essência da cozinha, tá lá, tem destaques, a gente posta coisas todos os dias. Eu até estava aparecendo pouco, mas eu tô aparecendo um pouquinho mais no Instagram da cozinha, porque em contrapartida a isso tem o Taline Dúlios, né, que também
Hoje eu sou uma influenciadora de saúde, né? Então a gente tem os 2 links aí, são os 2 Instagrams. Então quem quiser achar a Thaline ou a Cozinha da Ruiva, que é a mesma coisa, é o @Cozinha da Ruiva e @Thaline Dúlios, né? E fisicamente estamos do ladinho da igreja matriz aqui na praça, que é pertinho aqui do estúdio, né, do Fênix, dá 1 quadra, e é na Manuel Francisco Guerreiro, do lado do Restaurante Central. Legal. Bem pertinho. Então, Thaline, muito obrigado pela tua participação hoje. Seja sempre bem-vinda aqui na nossa casa. Sempre que quiser nos visitar, tomar um café. Possivelmente, em outros momentos, a gente vai trazer outros temas também. Hoje, gostaria que tu, para finalizar o nosso podcast, para finalizar o nosso programa, deixasse uma última mensagem para o pessoal sobre a alimentação saudável, sobre a alimentação equilibrada. Então, né, dentro de tudo que a gente já conversou e que eu já falei aqui, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tu tem que ter um equilíbrio da mente com o teu corpo. E tu vai fazer isso se hidratando, tu vai fazer isso fazendo atividade física, que é muito importante. Então a gente falou muito aqui em alimentação saudável, mas a gente também tem que falar sobre o movimento, né? Nós precisamos nos movimentar. Então é isso, é cuidar da nossa vida daqui para frente. É o agora, mas lá na frente, como eu quero estar? Eu sempre falo para as pessoas, mas eu gosto de comer uma batata frita, mas eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo. Todo mundo pode comer tudo, né? Mas tu não precisa viver disso. Sim. Né? Tu tem que entender que tu tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, a gente consegue ter esse equilíbrio da mente e do corpo, sim, nos alimentando bem. A gente fica mais disposto, a gente acorda melhor, a digestão é melhor, o intestino funciona melhor. Sim. Nós, mulheres, né, que a gente já tem esse lado, assim, um pouquinho mais castigado, em função de menstruação, de toda essa parte hormonal das mulheres. A questão hormonal na alimentação também é muito importante, principalmente depois da maturidade, porque hormonalmente a gente vai ficando mais fraquinho, sim. Né? Eu sofri muito isso porque eu tive uma menopausa muito precoce, então eu tive que começar a utilizar hormônio já muito cedo para equilibrar minha vida, só que eu não precisei usar todo o hormônio que era indicado para a minha baixa hormonal, porque eu tenho uma alimentação muito saudável. Tanto que, na utilização de hormônio, como a minha alimentação é muito boa e muito limpa e muito equilibrada, eu não tive os colaterais de pele, que são acne, né, aquele inchaço, retenção hídrica. Então, são coisas que a gente sim pode melhorar. Então, essa é a minha dica sempre, sabe? Como você quer estar aos 60 anos? Sim. Né? Ótimo. Você quer estar como? Você quer estar dependendo de alguém ou você quer estar uma jovem senhora de 60 anos, né? Como é que você quer ser? Você quer ser a velha de 60 anos ou uma jovem senhora de 60 anos? Então, isso tudo a gente pode começar agora. Se você tem 20, se você tem 15, se você tem 30, se você tem 40 anos, não existe idade para começar. Né? A gente tem que cuidar da alimentação e tem que cuidar do corpo, mas principalmente cuidar da mente. Ótimo. Thaline, novamente, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, adorei estar aqui. Legal. Pessoal, então esse foi o Liberal Podcast da Rádio Liberal. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês e desejamos a todos vocês uma boa noite.